Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Eu sou o Double Ahmed, eu tô aqui com o El, E aí, pessoal? tô aqui com o Omega One, E aí, beleza? tô aqui com o Gimel. Salve! E a gente hoje vai falar de uma revista do Jack Kirby, uma das últimas obras dele ali na DC Comics, antes de ele voltar pra Marvel, no final da carreira dele de quadrinhos nas grandes empresas aí, grandes editoras, que é uma obra de 74, né, de 1974. E muito interessante, tem muita coisa bacana que condiz com a própria ideia do canal, da Nova Gênesis, e muitas outras coisas podem ser do seu interesse também. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like, comenta alguma sugestão, alguma coisa, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações assim que o vídeo sai. Bom, agora eu vou estar passando a bola aqui pro Ômega, para ele falar um pouco aí sobre essa HQ, alguns fatos básicos aí, e a gente já começa a conversar sobre isso. Então é isso, o OMAC, né, a sigla para One Man Armed Corps, o brasileiro a Panini colocou como Operativo Máximo para Ações de Combate, que é o homem, o exército de um homem só, né? É o super-herói criado em 1974 pelo lendário Jack Kirby, como o Lamed já falou aí rapidamente, né? E publicado pela DC Comics. O personagem foi criado pelo Jack Kirby quando estava no final do contrato dele com a editora, né? Após o cancelamento da série dos Novos Deuses. Ou seja, foi um dos últimos trabalhos dele na DC. E essa HQ que a gente vai falar hoje, ela é composta por 8 volumes, lançados, escritos e desenhados pelo Kirby, né? A partir de outubro de 1974. E foi terminar ali em 75, né? E a HQ termina de forma abrupta, sem um desfecho, porque o Jack Kirby ele volta para a Marvel logo em seguida, depois disso, sem dar um final adequado, específico, né, para aquela história. E ela saiu recentemente pela Panini aqui no Brasil, uma edição pelo selo Lendas do Universo DC. E nessa história, né, o Jack Kirby ele criou uma distopia inspirada em 1984, estrelado pelo nosso herói, né, o Buddy Blank, que é um homem comum, que ele é alterado pelo satélite Irmão Olho e se torna o OMEC, né, o Exército de um Homem Só. Com seus novos poderes, o OMEC é alistado na Agência Global da Paz, que policia o mundo usando meios pacifistas, levando-o a enfrentar milionários com sede de poder que se aproveitam dos mais fracos. Algo interessante é que, originalmente, o Jack Kirby ele pensou essa história para o Capitão América, quando ele estava na Marvel. Ele queria fazer um Capitão América no mundo futurista, né? Como que vemos aqui no OMEC. Mas a ideia não foi bem aceita pela Marvel e ele acabou aplicando ela na DC. E é bem legal, porque a HQ tem vários elementos de ficção científica e até mesmo cyberpunk, antes mesmo do termo cyberpunk surgir. É um mundo distópico e utópico ao mesmo tempo. Não é um mundo todo destruído como o de Kamandi, por exemplo. Parece até que eles têm uma influência dos livros do Philip K. Dick aqui, em várias ideias. Ou simplesmente, bem provável, tudo isso saiu pronto da magnífica e genial mente do Jack Kirby. E esses são os principais pontos para a gente começar. Vou passar a bola aqui para os meus amigos. Cara, eu acho muito interessante o Mac. Ele é um cara que luta a favor da paz e, ao mesmo tempo, ele é obrigado a enfrentar, né, toda aquelas forças ali repressivas ali daquela realidade. Isso faz a gente pensar, né, cara, porque a gente vive em um mundo hoje que uma pessoa pacífica quer dizer ser uma pessoa é completamente passiva, é uma pessoa assim
sem forças pra lutar, que na real nem pode lutar, né? É completamente podada, assim, né? Que não pode defender nada, o que acredita, que não pode nem defender a própria família, né, cara? E isso aí é muito louco, né, cara? O Omaki nos ensina que se você quer a paz, você tem que se preparar pra guerra, né? Então eu acho isso muito foda, esse conceito aí na HQ. É bem um lema romano, vis pacem para bellum. Você quer paz, prepare-se para a guerra. E eu acho interessante que o Amaki, essa HQ, né, eu até critico um pouco essa comparação que é muito... É a que mais a gente vê sendo feita, que é com 1984, porque tem um irmão olho, né? Tem um grande irmão e tem essa parada. Só que é meio que o inverso, porque em 1984 você tem um governo mundial que domina tudo e que oprime todo mundo. Em Omak você tem um governo que protege o mundo, digamos que entre aspas um governo, não é um governo, é a agência da paz, que protege o mundo justamente de forças dispersas de poder. São poderes fragmentados, organizações, líderes, ricaços e não sei o quê, que dominam aquilo. Então, tipo assim, o conceito ali, o cenário político é inverso, porque você não tem um governo que consegue controlar daquela forma, e o grande irmão é a melhor coisa possível. E o grande irmão no 1984 é a pior coisa possível. Então, ele redime completamente o conceito. O grande irmão, o irmão olho do Omaki, enfim, é aquele satélite que tem muitos poderes fantásticos e que cria, né, o Omaki e tudo mais. E por que eu critico essa associação? Porque você percebe um pouco conhecimento das pessoas da obra do Philip K. Dick. Porque se as pessoas tivessem mais conhecimento da obra do Philip K. Dick, que convenhamos, é muito mais livros e muito mais divertidos de ler do que um livro do George Orwell, que é tão referido, tão citado, né? Acho que o natural seria que isso fosse mais conhecido. Eu até não sei por que isso não acontece. E as referências são muito mais nítidas, né? Porque você tem o conceito, por exemplo, do livro Vales, nítido, claro, de um satélite que lança raios para alguém e concede poderes e informações vivas, né? Informações puras. Quer dizer, tá todo o conceito ali. Isso é até bem interessante, né? Porque o Philip K. Dick relata a experiência que ele conta em Vales justamente acontecendo em 74, né? Em 74, o Kirby estava tendo a ideia do Omak, né? Então, é bem curioso isso aí. E o Omaki, cara, o irmão olho é literalmente o Vales do Philip K. Dick, porque o Philip K. Dick, tipo, o relato dele em Vales, ele é uma versão romantizada da experiência dele que ele teve, tá ligado? E ele conta, né, que ele recebeu esse raio desse satélite Vales, que colocou informações na cabeça dele. E a partir daí é como se ele ficasse super, tá ligado? Porque ele recebe dentro da cabeça dele a consciência de uma outra pessoa muito mais capaz, que ele chama de Thomas, né? E em determinado momento fala que ele escutou a voz da IA, que é outro conceito dele, dizer que Philip K. Dick não era importante, né? Philip K. Dick era só uma máscara. E aí nesse Omak, a gente tem o protagonista que ele era um carinha chamado Buddy Blank, né? Que uma tradução livre seria carinha vazio, carinha em branco. E aí por motivos que não são mostrados, mas provavelmente por ele ser Mas provavelmente por ele ser o carinha vazio mesmo, ele é selecionado pro Projeto Omak, tá ligado? E aí depois que ele se torna o Omak, né? Ele perde as memórias de Buddy Blank. E aí tem uma cena que ele tá conversando com o cientista responsável lá pelo Projeto Omak. E ele fala, cara, eu tenho lembranças de ser outra pessoa. E aí o cientista fala a mesma coisa que o Philip K. Dick ouviu da voz da IA, né?
Falou assim, cara, você pode esquecer, tá ligado? Dessa outra pessoa que você foi, porque não é útil pra nós. O que é importante agora é o Mac, tá ligado? O Buddy Blank não podia fazer nada. Enfim, é uma congruência muito absurda entre É as duas total histórias. absurdo, cara. Até a questão de sobrepor pessoas e de ser algo muito superior, né? Porque o Philip K. Dick, ele descreve em Vales e na exegese que o Thomas era muito superior a ele, sabia mais, né? Ele apontava, sabia mais que ele. Então, quer E o dizer, Thomas outra convergência. estava em guerra, né, contra o Império, tem todo esse conceito aí. O Thomas, mais do que um ser humano da era apostólica, ele era um cristão oculto e um cara que estava, tipo, em guerra contra o Império mesmo. Tanto que o Philip K. Dick conta que o Thomas tinha mania de achar que estava sempre sendo perseguido em todos os lugares. Ele já estava em outra época, tá ligado? E é uma coisa assim que não é exclusiva de Philip K. Dick, né? Muitos autores eles têm essa constatação de que o trabalho deles, primeiro, é uma coisa mais grandiosa do que eles supunham a princípio, e segundo, que eles não são tão importantes quanto eles pensavam para o trabalho, como se eles estivessem apenas canalizando algo. Essa é uma experiência de vários, a gente pode citar até a gente já falou, né, do Stephen King, que em determinado momento do Torre Negra, ele é confrontado pelos personagens dele. E os personagens perguntam se ele é Deus. E ele fala que não é, mas que por muito tempo achou que fosse, tá ligado? Então é a mesma ideia aí que a gente vê. É o cara percebendo assim que as histórias não vêm dele propriamente. E ao mesmo tempo que elas vêm de algo superior que são muito mais do que histórias, que simplesmente entretenimento, né? Essa é a experiência do artista, né? Realmente dedicado. O artista é um combatente. Toda ficção, ela tem a ver com liberdade, tá ligado? Só que a verdadeira liberdade. Porque é isso, né? É o que o Tolkien falava. O Tolkien dizia que a arte existe para combater o fato, né? Então, basicamente, os seres humanos criam histórias porque eles querem escapar de algo, mas é o escapismo do soldado, como dizia o Tolkien, que está preso em uma terra que não lhe pertence, né? Então a ficção invariavelmente é sobre buscar por liberdade, buscar transcender limites, né? E essa experiência desses autores, mais Philip K. Dick e as pessoas que se inspiraram nele, porque é quase certo que o Jack Kirby tinha inspiração em Philip K. Dick. Tem conta-se, né, que ele tinha muitos livros de ficção científica que ele usava de consulta pro trabalho dele, enfim. Isso vai estar aí no último vídeo aí que a gente publicou, no Lamelogia aí sobre a tecnologia de Kirby, né? Vou estar falando um pouco sobre isso aí, da relação do Kirby com a ficção científica. E ele, num momento, fala. Eu até queria levantar um ponto sobre isso, mas primeiro deixa eu completar o que eu estou dizendo. Ele era um conhecedor de ficção científica extensamente, entendeu? Só que ele relata, em entrevistas, em outros momentos, que ele acompanhou o desenvolvimento da ficção científica. Então ele conhece desde as primeiras, né? Só que eu fico com uma pulga atrás da orelha e eu nunca vou poder confirmar isso, talvez, né? De talvez ele não ter lido o livro de Philip K. Dick. Existe essa possibilidade. A gente tem que pensar o seguinte, Philip K. Dick não era famoso na época como ele é hoje, e depois dessa coincidência com Vales, em que conceitos muito nítidos de Vales aparecem muito antes de Vales ser publicado, e no mesmo ano em que acontecia uma experiência com vários desses elementos, com o próprio Philip K. Dick, e ao mesmo tempo o Kirby estava tendo essa ideia e fez o quadrinho, depois dessa coincidência muito doida,
eu fico com a pulga atrás da orelha se ele realmente leu todos esses livros de Philip K. Dick, que parece que ele está homenageando, que ele está se inspirando, entende? Porque, para começar, que é o Kirby, entendeu? O cara acessava o mundo da imaginação de uma forma sublime, não vai existir outro Kirby, tá ligado? Eu espero que exista outro Kirby, mas, tá ligado? É um negócio que nunca mais existiu e acho que, enfim, é surreal. A criatividade dele era um negócio assim. Tanto que ele que criou a fonte, né? O conceito da fonte na DC, né? Que tem a muralha da fonte e tal, que é um negócio assim, né? A energia criativa, a sabedoria divina é um contato direto ali com os novos deuses, e é bem o que ele fazia, entendeu? Ele sentava na frente da prancheta lá, do papel, e não apagava um quadro. Né? A própria mulher dele relatou isso também em entrevista. Pô, ele não apagava um quadro, nunca vi ele fazer isso. Ele senta, ele já tem a história vai saindo sozinha, ele fala que os personagens fazem história por ele, entende? Então, quer dizer, ele acessava a imaginação de uma forma tão pura que eu chego a levantar a hipótese de não dele nunca ter lido Philip K. Dick, mas de talvez ele ter, sabe, por ser um espírito do tempo, ele ter canalizado coisas simultaneamente, né? Por exemplo, você percebe um cenário meio Ubik no OMAC, né? Aquela coisa um meio cyberpunk, né? Um futurismo de um tipo de capitalismo avançado e tal. Você tem elementos esse tipo de tecnologia salvadora, né, regeneradora, como você tem do spray Ubik, né, e você tem a caixa materna. Então, quer dizer, eu não sei o quanto o quanto é possível, sabe, afirmar, mas é claro, a gente vai ter que supor, né, que ele leu o Philip K. Dick, etc. Mas enfim, eu queria levantar essa hipótese porque, sei lá, né, eu gosto de imaginar. Mano, eu acho assim que ficção científica sempre foi um negócio meio não muito popular. Esse é o primeiro ponto. E aí um cara que diz que acompanha tudo da ficção científica desde os primórdios, eu acho que ele tá fadado a ter lido em algum momento. Então, mano. E por exemplo, tem livro de 1950 e pouco, do Philip K. Dick, Olho no Céu, Eye in the Sky, que é o nome da sessão de... Aquela sessão dos quadrinhos onde tem perguntas de fãs e tal, tá ligado? Se chamava Eye in the Sky, tá ligado? Então, sei lá, eu vejo assim que... E outra coisa, né? O Kirby, ele faz o que o Philip K. Dick faz e que não são muitos autores que fazem isso, de colocar temas religiosos de forma quase explícita junto com ficção científica, né? Que é uma coisa totalmente Philip K. Dick e que o Kirby faz também e que poucos fazem, tá ligado? Tem também a origem do Warlock, Adam Warlock, que foi inspirado em um conto do Philip K. Dick, que eu não vou saber o nome agora, mas Golden Boy, uma coisa assim. A forma que o Adam Warlock surge é inspirado nesse conto. Eu já li alguma vez em algum lugar e eu não vou lembrar agora. Mas enfim, enquanto a Vales, eu tenho certeza também que ele não leu porque estava sendo produzido na mesma época ali, né? Mas tinha muita influência. Pelo menos alguns contos, algumas histórias que ele criou, né? O irmão Olho estava entrando em contato com os dois simultaneamente. Exatamente. Inclusive o raio que o irmão Olho dispara são dois raios rosas, né? Exatamente como o Philip K. Dick descreve, Quando o né? raio não é rosa, ele dispara pelo menos tem uma aura rosa saindo de onde sai o raio. Então sempre tem essa presença aí dessa cor. Sim. E Eu aliás, né? acho... Pode Deixa falar, eu mano, desculpa. só destacar uma coisa que eu acho muito legal, uma das mais legais dessa HQ, né? É o fato do Olmec ser praticamente invencível, né? Dependendo da habilidade que o irmão Olho dá pra ele. Acho que ele bateria de frente com qualquer um da Liga, se ele quisesse, né? Da Liga da Justiça. Até com o Superman, né? E o irmão Olho pode dar pra ele força quase absoluta, invulnerabilidade. Enfim, um herói muito foda mesmo. Cara, e a forma como ele pede o auxílio do irmão Molho é meio que uma oração, né, cara? Então isso a gente entra de novo nessa ideia meio que religiosa, né, entre
o satélite e o Mac. E no caso ali do satélite com o Philip K. Dick. E eu acho que é interessante também, porra, cara, dá pra fazer muito paralelo com isso, né? No Philip K. Dick, ele fala sobre uma racionalidade pura, né, verdadeira, trazida por Vales. E no OMEC, ele meio que tem isso se a gente olhar mais profundamente, né? Porque que acontece? Tem uma dualidade no OMEC muito foda que é muito interessante. Por exemplo, ele é uma espécie de anarquista que pega e entra numa cidade, igual no segundo capítulo, ele entra na cidade do Grão-Barão lá, que era uma cidade que estava fechada para uma festa privada, e ele simplesmente chega quebrando as regras e, pô, vou entrar, nada para o Mac e já era. E tem todo, né, o moicano, né, cyberpunk ali, é uma coisa bem anarquista, né, da parte dele, ao mesmo tempo que ele tem uma postura muito militar, uma virtude muito inquebrável, né, cara? Coisa de alguém que foi altamente treinado ali e que vê a lei como algo que tem que ser seguido mesmo. Ou enfim, mano, a disciplina pura você encontra no OMEC. E também você consegue enxergar muito facilmente a imagem de Ares, o deus da guerra nele. Ao mesmo tempo que ele é uma figura que luta pela paz, né? Diferente do deus Ares, que eu acho que é uma coisa mais, né, cheia de cólera e tudo mais. E o Olmec não, mano, ele faz isso em prol da humanidade. Ou seja, ele abraça a guerra, ele vive a guerra o tempo inteiro, mas em prol do próximo, né? Das pessoas. O Olmec fala que ele foi banhado de compaixão ali, quando ele se transforma de reles humano a um super-herói. Cara, é interessante também que ele tem um moicano, né? E, tipo, reza a lenda que o moicano... Tipo, o moicano é o cabelo dos punks, né? Mas reza a lenda que os punks adotaram o moicano porque... Por causa de uma tribo indígena, mano, que usava esse cabelo e os caras dessa tribo preferiam morrer do que ser controlados de qualquer forma, tá ligado? Então os caras meio que adotaram esse cabelo como uma espécie pra mostrar assim que eles vão, tipo, lutar pela liberdade a qualquer custo, tá ligado? E aí tem o ranking militar, né? Tem essa coisa com o cabelo, né? Se não me engano, cada rank tem uns certos cortes que ele pode fazer. E é interessante, né, que o Omak, como um exército de um homem só, né, o maior rank possível num exército, ele é tudo, faz tudo. É interessante que use um moicano, né? É justamente essa dualidade que o El tava falando. Ele é a ordem absoluta e ao mesmo tempo é liberdade absoluta também. É muito foda isso, cara. Mano, isso é uma coisa que é sublime, assim. O Kirby faz muito isso. Isso também tem a ver com o tema do último da Metal Gear. Ele consegue juntar conceitos de uma forma que fica harmonioso, né? Então, nos Novos Deuses é tecnologia com poder divino e magia antiga. Tudo junto. E aí você pega o Mac, ele é um cara, é exatamente o que vocês estão falando. É um cara que ele é militar, marcial, regrado, luta por certas leis. Ao mesmo tempo é o cara com encarnação da figura ali de um revolucionário, de um anarquista. Ele junta as duas coisas, encontra uma harmonia ali, um bem maior, né? E ao mesmo tempo ele é uma coisa, como é que eu posso dizer? Junta o cara que resolve por si mesmo com o cara que é o que confia em uma força superior, né? Ao mesmo tempo que ele tá resolvendo o problema, ele tá orando por mais força. Se não for dada a força, ele vai resolver do mesmo jeito, mas ele tem esse momento de, né, frases assim que ele solta, por exemplo, irmão, olho, eu tenho fé na sua ação, sabe? Ele usa palavras, né? Ainda que eu não te veja, eu sei que você tá aí. Ainda que eu não te veja, eu sei que você está aí. Exatamente, ele fala essas coisas. Ou então, tem uma cena que ele fala que a narração fala, né? Ah, eles viajaram por muitas horas e muitas milhas, mas
Omar, o irmão olho, tem paciência de Jó, né? Tem essas referências bíblicas, assim, é muito interessante a fusão de É, elementos que eu acho que só o Kirby que faz, assim, de uma forma que, enfim, resulta nisso aí, maravilhoso. e o irmão Olho tá sempre alerta, tipo, o Omaki não precisa pedir nada em tese. Tem uma cena que vem uns mísseis na localização onde ele tá, e ele só descobre depois que o irmão Olho projetou uma barreira ali, tá ligado? E eles não foram explodidos por causa disso. Mas ao mesmo tempo ele tem limitações. Ao mesmo tempo que é muito livre, tá ligado? Por exemplo, o Omaki não sabe todos os poderes que ele tem. Tem hora que ele fala, ô, será que dá pra fazer tal coisa? Aí o irmão Olho vai lá e faz. Ao mesmo tempo que é assim o esquema, o irmão Olho tem limitações. Por exemplo, tem uma cena que o cientista, eu falei antes desse cientista, né? Um dos cientistas responsáveis pelo projeto Omaki tomou um tiro e tá morrendo, tá ligado? E aí o Omaki precisa de força e é meio que ignorado pelo irmão Olho. E aí depois ele fala, mano, por que você não me ajudou? Aí ele fala, eu tava tentando curar os ferimentos do cara. Então, tipo, ele precisa ter um foco ali. E isso é mostrado, né? O tempo todo no irmão Olho aparece o. Você vê no olho dele o que ele tá vendo, né? Onde ele tá focado. Então dá a impressão assim que ele foca numa pessoa, tá ligado? Ele precisa focar em alguma coisa e não consegue fazer duas ao mesmo tempo, né? Eu queria falar um pouco sobre. Começar falando sobre os desenhos, né? Eu acho é muito. Não é segredo para ninguém, né? A forma maravilhosa como o Jack Kirby desenhava as coisas, né? Sempre tudo muito vivo, muitas cores e tal, formas, né? Quase alienígenas ou divinas. Afinal, a gente está num futuro aqui. Mas eu queria falar sobre um ponto que eu achei muito bom nessa HQ, em outras HQs também do Jack Kirby, né? Que ele escreveu nos anos 70 e antes, que são a história, mesmo sendo simples, sendo uma história simples, própria da época, aqui a gente tem vários vilões que eu considero muito bons. Por exemplo, tem aquele lá, o Kafka, né? E a época que foi escrita essa HQ, tava na época da Guerra Fria, né? Então a gente tem a ameaça de bomba atômica, ameaça do átomo, e tem diversos tipos de vilões bons. Mas o que eu mais gostei, que eu queria falar um pouco sobre que a gente pode trazer um conceito interessante, é o último vilão, que aparece no volume 7, se eu não me engano, que é o Dr. Scuba. Que ele é um gênio do mal, né? Que tem uma super mente. E ele tem o poder de controlar os átomos ao bel prazer dele, né? Ele é o mestre dos átomos, da manipulação molecular. E é interessante o Jack Kirby colocar ele como um vilão, né? Porque a gente pode pensar o átomo, ele representa o vazio, ele representa um mal de certa forma, né? O átomo ele é já dizia o filósofo Dugin, né, apesar das muitas discordâncias que nós temos com ele, ele escreveu uma coisa que é certa, né? O átomo é o anti-Deus. Ele é anti. Porque você não pode ver o átomo, você não pode provar ele. E ele acaba se tornando a anti-ciência, né? Mas isso é um assunto mais complexo, né? Que iria exigir, ia mudar bastante do assunto. Mas eu achei muito interessante esse vilão, né? Ele coloca ele versus o satélite, o irmão olho, né? O nome do capítulo é alguma coisa assim, a mente genial versus a máquina perfeita, né? E o satélite, irmão olho, né? Assim como o Philip K. Dick fala que um satélite que vem do futuro, e aqui nós estamos no futuro, né? Ele sabe de tudo, né? Sabe de muita coisa. Porém, ele tem esse desafio frente a essa mente demoniacamente insana e genial
do Scuba. E ele acaba sendo o oponente mais poderoso que o Omek enfrenta, tanto que leva praticamente o fim dele, temporariamente, e também um fim temporário do Irmão Olho. Eu achei muito bom esse vilão. Você citou o Dugin com sua opinião sobre o átomo, tem outro, bem mais relevante pra gente, sobre o que comenta algo também chave sobre isso, né? O Charles Fort, propondo a dominante da inclusão, fala sobre como aquilo que está isolado, né, não existe. O que está isolado é ilusório, né? E o átomo ele é basicamente isso, ele se separa de toda a... Enfim, né? É Essa... partícula, né, mano? Partícula, de particular, Exato, literalmente isso. exato. Perfeito, mano. Cara, é interessante também porque o átomo ele coloca o homem, né? Isso aí vocês já falaram, né? Mas enfim, o átomo colocando o homem como o centro do universo, ele meio que substitui Deus, né? E eu achei muito interessante que a base do Scuba, uma forma que ele encontrou para se esconder do satélite é ele se fundindo a uma montanha e indo bem assim fundo, né? Se escondendo bem embaixo ali da montanha, a ponto do sinal do satélite não conseguir se conectar com o Mac, né? Através ele não consegue passar as barreiras ali, a rocha da montanha. E isso aí tem tudo a ver também, né? Com esse conceito átomo versus Deus e tudo mais. É tipo assim, que a gente tava falando sobre o átomo, é justamente isso. A gente já fez esse contraste do super-herói versus bomba atômica, né? Como se a bomba atômica fosse a antítese da ideia do super-herói. E é mesmo. E tipo assim, a bomba atômica é a manipulação do átomo, tá ligado? E o que acontece nesse capítulo em que aparece o Scuba, tem um texto na primeira página que fala tipo assim: no mundo do porvir, a ameaça nuclear não tem nada a ver com bomba atômica, tá ligado? Então, o que ele está se referindo? É uma ameaça nuclear, isso que o Scuba faz, é a manipulação do átomo, tá ligado? Isso é a ameaça nuclear do mundo do porvir. Pelo jeito, talvez ele já tenha até desenvolvido alguma contramedida a bombas atômicas. Mas o fato de que os átomos podem ser manipuláveis, ainda assim, é um grande problema lá. Então, tipo, é muito interessante isso, porque isso aparece espontaneamente em todas as obras. Não é calculado, vou fazer que a antítese do herói é o átomo. As pessoas não pensam isso, mas isso brota automaticamente, tá ligado? Como vocês muito bem pontuaram, o Jack Kirby ele consegue colocar de uma forma muito mais clara para todo mundo, né, esses conceitos. Por exemplo, da variante de exclusão que o Lamed falou, né? Tá tudo exposto aqui em quadrinhos, ou seja, através dessas histórias a gente aprende conceitos científicos e místicos, divinos, de uma forma que entra de uma forma muito mais fácil na nossa alma, né, podemos dizer assim. E, e é isso, né? Muito interessante, que, como o Lamet falou, né, citando o Charles Fort, o Scuba é o atomismo, é o vazio, enquanto que o satélite ele representa a união de todo conhecimento, a negentropia, né? Então tem esse, ou seja, é um ótimo vilão mesmo para se contrapor ao Mac. Outro ponto, né, bem rapidamente, percebam que o que contrapõe a força atômica é um satélite que usa eletromagnético, né, ondas, né, tipo assim, né, e a gente pode pensar em comunicação, rádio, né, magnetismo, um monte de outras formas, né, energias e elementos que se contrapõem aí, né, e que tem tudo a ver com essa tecnologia analógica que a gente abandonou praticamente, né, que hoje só ficou pros nostálgicos, né, mas que tinha algo de especial nela.
o disco de vinil, até mesmo a fita cassete, enfim, a TV se tornou digital, né? Muito curioso, né? Por que que o Estado não é tão ineficiente para tanta coisa e correu transformar nossa TV em digital, né? Com tanta eficiência. É bem esquisito. Nós podemos pensar também até na energia radial que o Teilhard de Chardin fala nos livros dele. E ainda seguindo nessa linha, até uma coisa que eu ia falar, mas o Lamed já colocou em questão aqui, mas é muito interessante também, né? De novo, de uma forma muito simples e espontânea, a HQ OMEC, ela faz uma crítica a muita coisa, né? Ela expõe muita coisa. E uma delas é a questão da tecnologia, né, cara? A capacidade que o humano tem de usar isso tanto para uma coisa boa, tanto para uma outra coisa que é mais destrutiva, né? Uma coisa má mesmo, né? Então a gente hoje tem esse conceito, né, ciência como algo assim intocável, né, que não pode nem criticar, nem questionar, que é uma coisa muito louca, porque a própria ciência, ela se baseia nisso, né? Mas hoje virou uma parada bem ideológica, até mesmo religiosa, ainda que muita gente discorde e não aceite, né? Mas o Jack Kirby, ele consegue colocar aí de uma forma muito foda isso. O ser humano, ele tem a capacidade de pegar a tecnologia e usar para uma coisa muito ruim e destrutiva. É muito interessante, né? Porque no nosso mundo sempre surge com uma coisa boa que vai solucionar as coisas, mas tem gente que daí pega a mesma teoria e desenvolve para uma outra coisa, desenvolve para matar, desenvolve para ganhar dinheiro, enfim. E é a mesma ideia do Scuba, né? Ele pega e no começo ele comprime todo um oceano porque ele quer vender, né? Ele quer ganhar muita grana com isso. Enfim, é o cientista vazio ali que se coloca ali como o único e até mesmo como alguém acima de Deus. E falando ainda sobre o satélite, ele é colocado como o satélite mais sofisticado, mais completo e mais avançado que existe, né? Então, ele é quase que uma máquina ali com uma vida, né? Um ser vivo, né? Ele tem tanta inteligência que ele consegue chegar à conclusão que ele vai ser mais útil se ele auxiliar a humanidade, não como a gente vê aí, né, as IAs e as inteligências artificiais de hoje em dia, que geralmente termina sendo desligada porque quer matar todo mundo, que acha que a humanidade é uma coisa destrutiva. Mas enfim, cara. Cara, voltando um pouco na coisa do átomo, você fala, beleza, então, se eu assumir que o átomo não existe, o que que existe, então? E aí tem um conceito do Grant Morrison, né? E o Grant Morrison é um cara muito doido, né? Porque a história de vida dele é como se fosse a história de origem de um super-herói, tá ligado? Ele nasce desde pequeno já com a pressão da iminência de um ataque nuclear onde ele tava. E isso foi um marco gigante, tá ligado? Na consciência dele. Tentar diminuir isso, tá ligado? Que tá foda aqui. Foi um marco gigante na consciência dele. E isso transparece em quase todas as obras dele, né? Esse medo da bomba. A gente já falou sobre isso, né? Mas é mais interessante ainda que ele é muito igual o Oppenheimer, que é um cientista responsável pela criação da bomba. E é o cara que soltou aquela frase famosa lá. Quando a bomba explodiu, eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Eles são muito parecidos, parece até que é uma antítese bolada, assim. Num roteiro mesmo, parece que alguém escreveu o Grant Morrison para fazer oposição a Oppenheimer. E aí o Grant Morrison traz o conceito do supercontexto, né? O supercontexto é
É tipo uma história em quadrinho, tá ligado? Numa história em quadrinho, você... Todos os elementos que estão ali, por exemplo, o quadrinho do Superman. O Superman não é só o Superman, o personagem. Ele é tudo ali. Ele é Lois Lane, ele é o jornal, ele é todos os elementos ali. Tudo aquilo faz parte de uma coisa só, não tem um indivíduo. Ele não funciona sozinho, tá ligado? Tudo lá contribui. Até mesmo os vilões, eles não são uma coisa diferente. Eles são um quadrinho. Então, é um organismo só, entendeu? É literalmente o oposto da ideia do átomo. E agora falando de uma máquina, uma coisa que não tem como deixar passar é que, apesar de toda a grandiosidade da obra do Grant Morrison, o cara estragou o Mac, mano, recentemente. Ele dá uma caducada. A gente fez um vídeo falando sobre autores de quadrinhos que debandam pra literatura escrita, né? E como isso é ruim. E o Grant Morrison fez isso, né? Ele começou a escrever um livro aí, já saiu, acho. E eu Se até eu não me engano, pensei, né? O Superman The Authority, que foi o que ele mais estragou. Nossa, cara, o problema não é nem, tá ligado? O problema não é nem Lacrations aí. Realmente, eu não sei o que deu na cabeça dele, tá ligado? Dá a impressão que ele tá caducando mesmo. Porque ele estragou realmente com os personagens, assim, sem meira nem beira, assim. E aí foi a última, se eu não me engano, foi a última coisa dele da DC, e aí ele sai, disse num site dele lá que não tá tão mais interessado em super-herói e começa a publicar livro, tá ligado? É o mesmo caminho que fez uns Alan Moore da vida, e isso é muito triste, né? Porque o Grant Morrison é o cara que, provavelmente o cara que mais advogou, né? Pela dignidade dos quadrinhos mesmo. Por exemplo, com o Homem-Animal, né? É. Então, enfim, é uma coisa terrível de se ver isso. Eu queria colocar a cara dele no vídeo que a gente falou sobre porque os quadrinhos são objetivamente superiores à literatura escrita. Queria colocar o Grant Morrison lá com o livro dele, mas eu falei, não vou botar por respeito a esse cara que é tão importante. E é muito importante até hoje. E segue sendo, apesar de hoje ele já não tá sendo relevante, Então. contemporaneamente, né? Mas o que ele deixou é um legado foda que a gente vai continuar aproveitando. Então, e eu não tinha visto ainda o The Authority, aí eu vi o The Authority depois. Bugado, mano. Mas enfim, só fazendo um desabafo aqui. Nem se compara esse Omek aqui com esse daí outro que o Grant Morrison coloca. Inclusive até no design, muito feio. Mas Feio. o design que o Grant Morrison coloca pro Omek no Multiversity é bom, pelo menos. Né? Diferente desse Esse é The foda, Authority esse aí. é maneiro. Então, no Multiverso parece que foi a última grande obra dele aí mesmo, né? Porque é uma obra bem recente aí, né? E é isso, cara. Ele seguiu como é que posso dizer? Ele respeitando todas as raízes, seguiu para uma direção nova, fazendo, por exemplo, essa terra aí, né? Terra 51, que une Kamandi, Biomech, né? Uma nova forma do Omech, e os Novos Deuses, né? Pode crer, a Terra Jack Kirby. Então, uma coisa que eu fiquei meio assim, né? Meio triste, mas é bem compreensível, né? É o desfecho final, né? Que acontece no OMEC. É meio que uma tragédia que, inclusive, tem uma ligação aí com a origem da história do Kamandi, né? Mas, enfim, ainda seguindo nesse raciocínio aí, o OMEC termina mostrando que a ausência de um herói no mundo resulta num caos, né? Numa guerra civil, e a Agência Global de Paz,
que seria uma versão da ONU que funciona, né, que realmente se importa com o mundo, ela acaba se diluindo aí, os integrantes são descobertos e mortos. Tudo isso porque o átomo venceu o Olmec. Ele deixou o Olmec ali adormecido por algum tempo aí, eu diria até que foram anos ali. Então todo esse embate aí no final resulta na queda de Deus barra Irmão Olho, que fica encoberto por rochas, lixo espacial, jogado pelo Scuba lá. E isso aí resulta aí na queda do Olmec, né? Ele acorda, ele encontra o futuro ali todo destruído, ele cita 7 forças ali que são 7 poderosos ali que começam a guerrear entre si para vencer, dominar o planeta, né? Isso aí resulta em todo o caos ali no futuro. E é muito interessante isso, porque o Olmec ele termina assim. E é justamente uma época que a Era de Prata já estava surgindo ali, já tinha surgido, né, mas estava ganhando força ali. E é como se é como se o espírito do tempo tivesse avisando ali nessa HQ que é isso aí que vai acontecer daqui em diante, né? É. E, e é isso, cara. Depois dessa HQ Olmec, depois desse final trágico, o que você tem é uma Era de Prata ali cada vez mais atomizada, né? As histórias cada vez mais atomizadas, mais realistas, né? E tudo que surgiu depois do Olmec foi algo em queda livre. Inclusive, no, na saga, eu acho que é Na Noite Mais Densa, eu acho, ou No Dia Mais Claro, tem uma história que acompanha essa saga, que faz parte dessa saga, né, mas acontece ali em paralelo, que é da Liga da Justiça Internacional, que o inimigo desses integrantes da Liga da Justiça Internacional é um irmão olho maligno. É como se o governo terrestre tivesse roubado essa tecnologia e usado para transformar ele em algo maligno, demente. E esse irmão olho maligno, ele cria um monte de Olmec, que é clone um do outro, que são os robôs ali que tem o intuito de controlar a população e combater os heróis, né, mano? É bizarro isso, né? O que acontece com o Olmec, tipo, cara, pra mim um dos melhores heróis aí, tá no topo da minha lista dos heróis preferidos aí, e que é um herói que, porra, tinha tudo pra dar certo, né? E ele tem esse final trágico ali. Nos Novos 52 tem uma essência ali meio que resgatada, mas já não é o Mac, né, cara? Já é uma outra versão aí. Enfim, cara, eu fico com muita vontade de pegar e dar uma continuidade ao Biomech criado pelo Grant Morrison aí do multiverso, porque pra mim ele é o único que tem capacidade ali de resgatar ali tudo que o Olmec representava e tudo que ele passava pra gente. Essa nova versão que surge do Olmec, né? Essa é uma versão muito mais punk, muito mais raivosa dele. Ele deixa de ser, parece que ele deixa de ter o lado militar dele e vira algo muito mais rebelde, né? E eu não entendi muito bem porque tem essa mudança, né? Mas o Irmão Olho fala que antes de ele ser bloqueado ali pelo ataque do Scuba, ele consegue transformar o Omega, né? Porque ele tinha se destransformado pelo raio do Deixa Scuba, eu né? só levantar um ponto. O que acontece é que o Kirby não pôde continuar e o Sterling continuou. Um outro autor. Então, isso eu sei, só não entendi por que mudou a personalidade dele, né? Cara, mas então, é, é aquilo, mano. A arte transcende o autor. E, tipo, o Jack Kirby, mano, ele foi pra Marvel. Inclusive, foi uma época mais conturbada da vida dele. Dá pra gente interpretar que foi uma queda.
E isso aí influencia tudo, né? E, tipo assim, não foi só uma queda do Jack Kirby, mas o mundo tava em queda. E é muito interessante porque esse último capítulo aí que mostra essa tragédia, o Olmec quase que um ser mais primitivo, né? Cheio de ira, assim, e com o poder limitado, né? Sem toda a potência ali que ele tinha. É muito louco porque é como se tudo tivesse em queda. Inclusive os traços. Já não é o Jack Kirby mais desenhando, já não era aquela arte gloriosa. Já é uns traços assim, mais escuro, mais rústico, realista, né? E o Olmec toda hora, cara de bravo. Inclusive eu tava reparando, ele tava até mais calvo, assim, né, mano? Tipo, bem mais realista mesmo, né? Eu gostei porque mesmo assim ele desceu a porrada em todo mundo, né? Mas é como se, cara, eu vi dessa forma, tá ligado? É como É se isso que eu ia todo. falar. O Ah, mano, design dele nem mudou, sabia. ele ficou, ele mudou a personalidade. Eu associei isso pelo fato do Irmão Olho ter ficado prejudicado, né? De alguma forma ele prejudicou também a transformação do, do Olmec, né? Então, os dois ficaram diferentes de alguma forma. Eu tinha até achado interessante como isso ter ocorrido, né? Como que isso continuaria, né? Porque, sei lá, é um plot twist, né? Tem uma versão repaginada do Olmec, né? Como que ele ia lidar, mas infelizmente a história não continuou depois, né? Vocês têm alguma ideia se esse último capítulo que vocês estão falando foi escrito pelo Jack Kirby? Eu acho que não, né? Então, a gente não sabe. A gente não sabe. Foi escrito pelo Sterling, foi o retorno de Olmec. Uma tentativa da DC reviver um personagem que não tinha mais o criador. Porque onde eu li só ia até o capítulo em que o capítulo acaba com o Dr. Scuba neutralizou o satélite, mas o Então, satélite neutralizou o Scuba também, né? E acaba assim, você não sabe como que tá o Omar direito. então, E o é... Não, eu só protagonista ia já foi falar, mano. reconvertido em Buddy Blank, já tá humano, né? Voltou a ser Uhum. humano, então. E aí acaba na dúvida, assim, o Jack Kirby ainda coloca. Continua em um ponto de interrogação, assim. Então, Então, é tipo, é difícil de saber, muito provável que seja escrito por outro cara, né? Mas é meio difícil de saber porque, igual, ele tem uma continuidade, ele é um prelúdio pro mundo do Kamandi, né? Que tava por vir aí na DC, que foi desenhado mas isso pelo Jack também, Kirby, né? mas isso também não é oficial, né? O Jack Kirby não bateu o martelo, falou: Omar é prelúdio de Kamandi. Foi? Eu não sei, então, isso aí eu já não sei. Então, na verdade, até onde eu sei, o Kamandi e o Omar eram duas HQs do Jack Kirby, e não tinha nenhum momento em que ele disse, são o mesmo mundo, isso aqui é prelúdio, não tinha isso, entendeu? Simplesmente o Jack Kirby não pôde continuar as duas, certo? Não pôde continuar nenhuma das histórias, porque ele saiu da DC, por N motivos, né? Teve a questão dele estar tretado lá, mas isso aí não importa. Aí foi contratado pela Marvel. E aí ele saiu, não pôde continuar. O cara assumiu e falou, pô, a DC gosta de fazer isso, né? Ela quer amarrar o multiverso e tal, sempre tentou, por isso que ele rebutou tantas vezes, né? Eles rebuta e restabelece as relações e aí botou um cara pra dizer, eu não sei se foi ideia do autor ou se foi uma ideia de cima pra baixo, não importa. É o que a DC faz. Só Juntou, né? uma Bom, já é duas correção, coisas do Kirby, ele pegou e juntou. só uma correção. O Kamandi, ele sai antes, na verdade, do que o Olmec. Ele saiu em 72. Mas é isso. Apesar de ele não ter esse final glorioso, né? A parte que termina com Jack Kirby eu achei boa, né? Um final interessante. Uma HQ muito boa. O Jack Kirby estava inspirado, bem inspirado, na minha opinião, nessa fase, né? O Olmec é um bom exemplo. Kamandi, ele escreveu o Etrigan também. Essa fase dele
na DC, né? Embora todas as intrigas, né, que o levaram a sair de lá, né? O fim dos novos deuses. Eu acho que o Jack Kirby toda a sua glória aqui, escrevendo, sendo super criativo nas histórias. É interessante também que as paradas mais transcendentes frequentemente são abortadas sem acabar, né? É, É, eu acho muito significativo. o motivo a gente sabe por quê, né? Então, não precisa, eu não acho que isso aí enfim, é uma coisa nítida. Eu acho significativo que o final, entre aspas, né, porque poderia ter continuado, o final do Irmão Olho tenha sido, na mão do Jack Kirby, tenha sido ele ficar com uma casca ao redor, porque o significado de Kelipá na Cabala é casca, né? É uma concha. E é muito interessante, né? Então lembra um conceito cabalista, né? De a luz ali que era emitida do espaço para a Terra ter ficado presa numa casca, né? Bem Cara, Total. colocado. também. Opa, todo mundo quis falar agora, né? Indo nesse raciocínio do Lamed, até a última parte, até a profundidade acaba, né? Porque você tem nas 8 HQ ali, você, em 2 páginas, você começa a olhar e sacar um monte de coisa, e você fala, caralho, que foda. Aí você dá mais uma meditada em cima e você vê mais outra coisa e você tem uma profundidade de interpretação que na última parte não tem. Ela mostra muita coisa, ela revela muita coisa, mas é uma coisa bem mais explícita, né? Tipo uma guerra, caos sem os heróis, caos, né, sem os heróis e enfim, desordem, né? E, tipo, passa uma mensagem, mas é uma mensagem mais literal assim, e não mais algo mais profundo assim. E isso também é cabalístico, né? É. Tem tudo a ver com o Vales barra Irmão Olho ter sido coberto com a casca, né? É interessante como as coisas cada vez mais que você olha para essas histórias dessa forma, se aprofundando nelas e nas coincidências, você consegue perceber que antes do nosso mundo projetar as histórias, são elas sendo projetadas para o nosso mundo, entendeu? Eu duvido que o Starling tenha pensado, então, tá ligado? Ter pensado em várias associações e ter pensado em escrever de certa forma. Não, ele tá escrevendo no melhor jeito que ele pode e ele não consegue fazer do jeito que o Kirby fazia, que você, igual o Al falou, eu assino embaixo, você tá lendo entre as 8 edições, cada 2 páginas você fica, caralho, nossa, que negócio incrível, você tem referência a tal livro, a tal coisa, a tal elemento, a tal mensagem você pega daqui, olha como isso aqui parece não sei o quê, um monte de coisa compactada, como se o Kirby escrevesse realmente que nem como se fosse a própria fonte, né? Tanto que recentemente aí, num quadrinho recente do ano passado, se eu não me engano, do ano passado ou esse ano, teve um Lanterna Verde que encontrou a fonte e ela tinha a face do Jack Kirby, né? Não é à toa, né? Porque o Kirby ele encarnou a fonte mesmo, assim. Talvez a fonte usou o Kirby aí para ser retratada aí nas HQs, né? Justamente. Porque, para quem não sabe, nos Novos Deuses, a fonte é literalmente o Deus criador do céu e da terra, que usa, tipo, o Pai Celestial, que é uma figura também meio que Moisés ali misturado com Zeus, né? Usa ele para passar a mensagem, ele meio que é a palavra de Deus ali. E ele meio que ele recorre sempre que ele vai tomar uma decisão, ele recorre à fonte ali. Enfim. Uma coisa da arte do Kirby, que é uma coisa que eu reparei quando eu tava lendo, né? Até falei com vocês. Que mostra a Terra de longe, assim, e você vê um sem fim de planetas ali ao lado da Terra, né? E eu até falei, nossa, cara, olha quanto planeta, né? O sistema solar não tem tudo isso nem ferrando. E aí eu pensei, ele desenhou o cenário ali da forma como
ele achou que ficava interessante e tal. E aí, vendo hoje um documentário sobre o Jack Kirby, revendo, né? Eu já tinha visto. Mas aí ele fala, né, que ele é um conhecedor de ciência, ele fala que ele sabe a distância de um planeta pro outro, sabe isso, aquilo. Aí eu pensei, oxe, e o cara mete um monte de planeta no quadro, então você vê que isso é coisa pensada, né, mano? Ele sabe como é de verdade a coisa, só que ele faz o ideal, né? E o ser Exato. humano tem esse questionamento de, porra, a gente tá sozinho no universo. Isso vem de quando começou, né, o paradigma de que a gente gira em volta do Sol e tal. Sabe? Imediatamente você já pensa, porra, então o universo é gigante e a gente tá sozinho, o que é isso? E aí o Jack Kirby vai lá e coloca um universo povoado de planetas, e todos os planetas com habitantes, né? Então isso é muito foda, e lembra até o anime Tengen Toppa Gurren Lagann, né? Que começa o anime com a frase: todas as luzes no céu são os nossos inimigos, que eles estão lutando, né, no espaço. E aí no fim que é um universo hostil, né, que é o nosso. E aí pro fim que eles reconfigura a porra toda, luta contra deuses, escambau. Poucas pessoas perceberam esse detalhe, né? Mas aí no fim ele fala pro menininho: todas as estrelas no céu são os nossos amigos esperando por nós, tá ligado? Muito foda isso, né? Você vê, né? São questões espirituais mesmo do ser humano sendo respondidas na ficção, nos quadrinhos, nos animes. Muito foda isso aí, cara. Acho que dá pra terminar com chave de ouro depois dessa. Com certeza, não vou nem falar mais nada. Demorou, então. Bom, pessoal, então, nossa conversa vai ficando por aqui, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Faça a sua parte, comente o que você achou, uma sugestão de vídeo, de tema, né? E compartilhe com seus amigos aí. Faz esse favor pra gente poder continuar crescendo, né? Cada vez mais exponencialmente aí. E se inscreva se você não é inscrito. Ativa o sininho, né? Se você quiser receber aí nossas notificações assim que o vídeo sai, você já vai estar sabendo. E, bom, o Nova Gênesis agradece e até a próxima.